Olá, bom dia a todos. Estamos aqui novamente, continuando as apresentações do Livro dos Espíritos, mais precisamente o capítulo 6, A Vida no Mundo dos Espíritos, ou seja, nós vamos falar nesse capítulo sobre o espírito livre do corpo, né, desencarnado. Então, nós vamos começar por um tópico. Eu procurei aqui fazer alguns comentários em alguns tópicos para não me ater muito às perguntas e respostas por conta da extensão do material, né, que a gente vai estudar. Bom, com relação aos espíritos errantes, quer dizer, a pessoa que desencarna além túmulo, né, ela volta ao corpo depende dos seus esforços, ou seja, a pessoa fez o bem, desenvolveu bem, fez um trabalho bom, ajudou sempre as pessoas, desencarnou, ela é merecedora de voltar à carne no momento mais assim, abreviado do que os demais que dependem de se refazerem, né, no mundo espiritual, estudarem novamente, entenderem que erraram e precisam refazer tudo que não fizeram na Terra, né? Na erraticidade, aguardam nova oportunidade. Então, ficam aguardando lá, e o tempo de aguardo, o seu retorno, depende do seu adiantamento, né? Pode visitar outros mundos, na condição do mundo espiritual, eles podem visitar mundos diferentes, né? Superiores e inferiores, mas não como encarnados, e simples observadores, como se fossem estrangeiros, né? Ou seja, quando nós brasileiros vamos visitar, por exemplo, um país, Austrália, a gente não conhece nada da Austrália, os costumes, o povo de lá, falam diferente, então a gente se sente como se fossem estrangeiros, né, nesses mundos diferentes do nosso. Ou seja, a gente está falando aqui da condição de estar no mundo dos espíritos, né, e como isso acontece. As perguntas e respostas são dessa natureza, né, de como isso acontece, na verdade, né. São purificados e visitam mundos inferiores para auxiliar. Os purificados, aqueles que assim, fizeram um bom trabalho na sua passagem aqui, eles podem visitar mundos inferiores e até reencarnar em mundos inferiores, porém eles vão fazer isso não por merecimento, logicamente, eles estariam numa condição melhor, né, num mundo diferente. Mas eles podem escolher para auxiliar os imperfeitos, né, então ajudar as pessoas a se desenvolverem. Então isso acontece, logicamente, né, e a gente tem alguns exemplos aqui no Brasil, inclusive, com relação a isso, né. Quem estuda o espiritismo deve ter tido contato com isso, e você que está iniciando nos estudos, né, com certeza a continuidade desses estudos vão te mostrar essa situação acontecendo. Mundos transitórios, né, ou seja, aqueles mundos, tipo de mundo que ainda não estão perfeitos, né, passam por mundos para recursos repouso e tratamento. Ou seja, a gente desencarna, a gente vai para algum lugar, um mundo diferente, ou para repouso, ou para um tratamento necessário para poder voltar à sua condição de predisposição para encarnar novamente. Por merecimento, ele permite que você vá para mundos melhores, ou seja, você passou pela Terra, fez uma encarnação exemplar, ajudou sempre as pessoas, fez sempre o bem, não prejudicou quase ninguém. Você, quando desencarna, você é merecedor de estar em mundos superiores, né, com um prêmio, como se fosse numa escola, uma escola que tem graus de passagens, né, você estudou bem, fez todas as suas tarefas, conheceu tudo, aprendeu bastante coisas, né? Então você vai, logicamente, para a série superior, para outras séries, por merecimento de terem feito um trabalho bom. É a mesma coisa, né? Você vai galgando níveis mais elevados e podem chegar a mundos melhores. O termo
já foi na sua época de sua formação, né? Aqui, os mundos transitórios, a Terra já foi um mundo transitório quando da sua formação, né? Ou seja, a Terra já não é mais um mundo transitório, ele já é um mundo formado, né? Então, a característica da Terra, quando da sua formação, ela era um mundo transitório, né? Ou seja, aqui está mostrando que tipos de mundo a gente pode ter contato ou não, estando em espírito, né? E a Terra, é muito precisa essas perguntas sobre a Terra, porque Kardec fez essas perguntas para justamente avaliar que grau que a Terra está nessa situação de mundos inferiores e superiores, né? Ela foi um mundo transitório quando da sua formação, né? Bom, outro tópico aqui com relação às percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, né? No desencarne, as percepções permanecem, ou seja, no mundo corpóreo, você vive as percepções, sensações, né? Os sofrimentos. Quando você vai para a erraticidade, quando você desencarna, você se lembra muito mais, com muito mais precisão, tudo o que você passou na Terra, né? Com relação às suas percepções, sensações e tudo mais. O tempo não é contado como aqui, ou seja, o tempo que a gente conta aqui na Terra não é o mesmo que é da erraticidade. Lá não tem tempo, né? Ou seja, não existe data, né? Não existe período, né? O adiantamento dá a melhor condição de percepções. De acordo com o grau de adiantamento nosso, a sua condição de percepção no mundo dos espíritos é muito maior, né? Aliás, depois, quando você deixa o corpo físico, a densidade do corpo não permite que você tenha percepção completa de tudo que você fez ou não fez, situações de vidas até passadas. Então, quando você desencarna, você tem melhor condição e mais nitidez, né, em toda a sua visão de percepção e experiências passadas, né? Em espírito, tudo volta à memória, e daí a consciência. Então, se você fez o mal a algumas pessoas, tal, essa é a hora que essa consciência pesa, né, em relação ao erro que você teve, ao mal que você fez. Daí a perturbação espiritual começa em relação a essa dívida que você tem, né? E o mesmo acontece com as coisas boas, né? Quer dizer, você fez só coisas boas, sua consciência está limpa, você está feliz, né? Você está realizado com a sua passagem aqui na Terra. O repouso não há, porque não estão no corpo físico, não tem repouso, né? O que existe lá é você se harmonizar novamente, fazer os tratamentos, se esclarecer, né? Porque o corpo físico deixa de existir, então você não precisa repousar, né? Só os espíritos imperfeitos é que ainda guardam lembranças do corpo físico, então eles sentem a necessidade de dormir, mas isso com o tempo é desnecessário lá na erraticidade, né? Dores físicas são só lembranças da vida do corpo, né? É isso que eu estou dizendo. Bom, com relação à sensação dos espíritos no ensaio teórico, a questão 257 está em relação ao perispírito e ao corpo físico, né? Então, a sensação, o ensaio teórico, tem a ver no desencarne, que são três coisas que compõem a nossa encarnação. É o espírito, o perispírito, que é um retrato do espírito, e o corpo físico, que também é um retrato do perispírito. Então, são três elementos da natureza, vamos dizer assim, né, que compõem a encarnação de um ser. A qualidade do perispírito está de acordo, então, quer dizer, o espírito, ele independe de matéria ou energias, nada disso, né? O perispírito, sim, o perispírito já tem assim, materiais e efeitos magnéticos, né, que são próprios dos mundos que você está encarnado. Ou seja, depende do mundo que você está encarnado, é a composição do seu perispírito. E aí o corpo físico acompanha também
as características físicas da natureza do mundo que você habita. Eu estou dizendo isso porque a Terra a gente já conhece, né? A gente já sabe que o nosso corpo é assim, que a natureza é desse jeito, mas outros mundos são diferentes, né? A natureza não é da forma que existe na Terra, né? Então, é de acordo com os mundos em que o espírito está encarnando, né? Agora, um outro tema que está composto aqui nesse capítulo 6, que trata da erraticidade, né? O mundo além túmulo, né? É a escolha das provas, né? Que é sempre dúvida para a gente, e Kardec lançou essas perguntas também para os espíritos superiores, e aí, a escolha das provas, né? Quer dizer, você fez a sua passagem, teve o seu desenvolvimento, as reencarnações são sucessivas, né? Toda uma história do espírito até chegarmos aqui. Nós desencarnamos, e aí, que provas que eu tenho que ter agora, né? Então, a escolha das provas estão intimamente ligadas ao que você passou aqui na Terra e as coisas que você fez nas encarnações anteriores. Então, a escolha tem a ver com o seu recomeço, a sua retomada de reencarnação novamente, para que você tenha a evolução pretendida, né? É voluntário para as provas, ou seja, você se torna um voluntário à medida que você identifica o que você fez, a sua consciência te pega, você te condena, e eu não preciso refazer isso, né? Eu preciso voltar para poder passar por essas provas e refazer o que eu não fiz, né? E aí tem a questão do livre-arbítrio, né? Você escolhe as provas que você quer, e fará a diferença, né? Essa escolha, porque o seu livre-arbítrio é o seu compromisso de refazer tudo que você não fez, né? As escolhas das provas são de acordo com as suas faltas, como eu disse, né? Eu queria ler agora a questão 269, que eu queria destacá-la. Eu não vou ler todas as questões, mas essa daqui eu achei muito importante a gente fazer um destaque. Questão 269 do capítulo 6 do Livro dos Espíritos. Pode o espírito enganar-se sobre a eficácia da prova que escolheu? Ou seja, ele escolheu uma prova, ele pode se enganar de ter escolhido aquilo tão desafiador, né? Aí vem a resposta dos espíritos. Pode escolher uma que lhe esteja acima das próprias forças e sucumbir. Ou seja, ele pode ter escolhido uma prova tão audaciosa, tão desafiadora, que ele pode decair dessa prova, né? Ele continua. Pode também escolher uma que em nada lhe aproveite, como fatalmente lhe sucederá se buscar uma vida ociosa e inútil. Contudo, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede para reparar, fazer novamente, né? Ou seja, o espírito assume um compromisso, reencarna, e ele pode decair daquela prova ou não, né? E se decair, ele vai pedir, logicamente, para voltar a refazer aquela prova, né? Com relação a outro tema, as relações do além-túmulo, né? Ou seja, a hierarquia dos que desencarnam. Por exemplo, a pessoa foi um general aqui, foi um presidente. Isso não tem nada a ver com a situação dele enquanto espírito. Uma pessoa simples e humilde, de coração, que fez só o bem, pode ser muito maior do que esse espírito que foi um grande, vamos dizer assim, uma personalidade reconhecida no mundo, né? Isso não tem nada a ver no mundo dos espíritos, né? A superioridade dos espíritos não está relacionada com a sua função na Terra, mas sim com o bem que fez, e os bons influenciam os maus, né? Ou seja, por que existem espíritos bons no nosso meio, dentro de tanta maldade, né?
que eles estão aqui talvez por missão, né? Provas que escolheram para ajudar aqueles a desenvolverem o seu desenvolvimento, vamos dizer assim, continuarem a sua evolução, né? Bom, com relação às relações de simpatia ou antipatia, né? Ou seja, na nossa passagem na Terra, a gente encontra familiares, amigos que parecem irmãos, né? Pessoas que você conhece, trabalham juntas, moraram juntas, casaram-se, né? Embora não sejam parentes, mas casaram-se, se tornam, assim, pessoas bem próximas uma da outra, né? E as relações que trata o capítulo 6 depende da índole de cada um, né? Ou seja, os inimigos deixam de existir na espiritualidade. Só depende, e passam a ser perdoados, vamos dizer assim, né? Só depende do grau de evolução de cada um. Ou seja, se você consegue perdoar aqui na Terra, fazer um trabalho de suportar as provas e fazer superar essas brigas, né? Eles podem perdoar. E chega na erraticidade, do outro lado, né? Eles vão ter maior facilidade de perdoar todos aqueles que fizeram mal a eles. Isso é muito bom, porque cria uma família espiritual, né? Existe repulsa, sim, lógico, que nem o capítulo aqui nas perguntas foi perguntado isso, né? Existe repulsas, tal? Existe, mas em situações de casos graves, né? A recordação da vida corpórea, um outro tópico que está elencado aí no capítulo 6. Se lembra de tudo o que viveu na Terra, mas não assim que faleceu, ou seja, a pessoa consegue se lembrar tudo o que viveu na Terra. A memória espiritual, ela é infinitamente maior do que a do corpo físico, porque com o espírito livre, ele tem uma facilidade enorme de se lembrar de tudo que ele passou aqui na Terra. Então, depende de como a pessoa faleceu, de como ela viveu na Terra, essa recuperação de toda a memória, ela vai ser mais rápida ou mais demorada. Se a pessoa se desencarnou numa situação bem traumática e que ela nunca estudou espiritismo, não entende que existe vida após a morte, ela vai demorar para admitir que está numa condição espiritual. Ela pensa que está no mundo físico. Aí ela, assim que desencarna, ela se sente como espírito, mas ela olha o corpo físico do lado e não consegue entender nada do que está acontecendo. Então, com essa situação específica, a pessoa tem maior dificuldade de se lembrar de todas as coisas que passou na Terra, tudo que fez de bom, de ruim, né? E deixa o corpo com com um vestimento sem valor, ou seja, ele deixa o corpo com uma vestimenta que já é coisa passada e que vai se transformar em natureza novamente. Então, a pessoa, quando entende esse processo, fica tudo mais fácil, né? É por isso que a gente investe tanto em estudar o espiritismo, para entender como é que é essa relação entre a vida corpórea e o mundo espiritual. Porque no nosso desencarne, isso vai fazer muita diferença, gente, muita diferença mesmo. Existem perturbações logo que desencarnam, como eu disse, né? Ou seja, a pessoa desencarnou, não entende bem, ela fica perturbada, né? E isso remete também, essa situação, ao último tópico do capítulo 6, que trata em relação ao falecimento no dia ou dia seguinte ao falecimento das pessoas. Eu vou falar do velório propriamente dito, né? O velório, o normal seria que a pessoa que desencarnou, ela receba todo o carinho dos familiares, dos amigos que visitaram, né, no seu velório, como despedida, como a gente fala, né? Mas que no velório é necessário que hajam orações, tratamentos assim carinhosos, de lembranças, comentários
de preferência uma oração geral entre os presentes, para elevar o espírito na sua coragem de seguir o seu caminho na luz, né? E chegar na erraticidade com uma condição menos perturbadora possível. É muito comum a gente ver muita choradeira em velório, despedidas difíceis, né? Pessoas desesperadas pela perda da pessoa que partiu. Mas a gente não pode fazer isso, porque isso atrasa o desencarne dessas pessoas, isso prejudica a passagem dessas pessoas para o mundo espiritual. Então é necessário que haja uma prece, toda um clima de tranquilidade, de entendimento de que a vida continua após a morte. Essa pessoa que partiu, por mais que querido que ele seja de nós, ele seja amparado por outros espíritos que estão esperando por ele do outro lado e que vão levá-lo, né, a lugares apropriados para tranquilizá-lo, para tratá-lo. Porque a pessoa, quando morre de uma doença física, por exemplo, ou de um desastre, aquelas dores ainda permanecem logo após a morte, né? Então, a espiritualidade sabe disso e ampara essas pessoas e levam essas pessoas aos tratamentos, deixam eles repousarem um pouco, orientam. E a evolução das pessoas que partem, os estudos que elas tiveram em relação à desencarnação, são muito importantes nessa hora para compreender todo esse processo e aceitar essa nova condição, né? Então, que Deus ajude a todos nós, que Deus abençoe a todos aí, que Jesus esteja sempre em nossos corações, que a paz reina para nós e na casa de cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima apresentação.